Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quero mandar um grande abraço para Marcelo Bacelar em Itabuna. Marcelo Bacelar já me acompanha há 8 anos praticamente com a Gota de Sabedoria. Felipe e Clarice aí no Rio de Janeiro, Macaé. Tive a oportunidade na igreja deles, fui super bem recebido. E Artulita Santiago em Feira de Santana, que afinal de contas também é minha ovelha. Então, mandar um abraço para esses 4 irmãos queridos. No final, eu vou orar pelas pessoas que deixaram o pedido de oração no canal do Gota de Sabedoria. Quando nós falamos do Salmo 91, eu gosto de dizer, de repetir isso, de bater na tecla. Não dá para esgotar a profundidade desses salmos. Não dá para exprimir, imprimir em algum lugar a profundidade do que esse salmo quer dizer. Mas se eu tivesse de explicar esse salmo com uma palavra só, eu diria que esse é o salmo que expressa que Jesus é. Se eu estiver na presença desse Altíssimo, eu estou protegido, eu estou seguro. Por isso que todo desdobramento do salmo depende do primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, o resto, eu não posso nem usar essa palavra resto, que é muito feia, mas o desdobramento, a sequência, depende de tudo isso aí. Agora, a vida cristã, eu ouço pessoas dizendo assim: ah, ser cristão é fácil. Ser cristão é uma moleza. Sinceramente, pelo menos na minha experiência cristã, não é fácil ser cristão. Por quê? Ser religioso é fácil, porque ser religioso tem mais a ver com comportamento cultico, tem mais a ver com coreografia religiosa, tem mais a ver com espaço religioso, com local religioso, com celebração religiosa, seja lá qual religião for. Mas ser cristão é ser um seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo. E esse salmo nos desafia a estar na presença de Deus como convicção de segurança e invadir a nossa própria vida, a nossa caminhada com convicção de que as setas virão. Então não é uma vida romântica. Note que ele disse: 1000 cairão ao teu lado. Então não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão quando nós vamos nos deparar com armadilhas, como vimos nesse salmo. Então esse salmo está dizendo que, inclusive, viriam setas. Olha que coisa extraordinária. Que viria o laço do passarinheiro. Ser cristão, e Deus já nos preparou para viver nesse período que chamamos de pandemia, porque ele disse que viriam peste na escuridão. É essa pandemia. Então, ser cristão não é fácil. Agora, veja o que diz o versículo 9. Ontem nós falamos, pois disseste o Senhor é o nosso refúgio. Nós somos refugiados no amor de Deus. E na outra parte do verso 9 ele diz: fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, naquele tempo em que o salmo foi escrito, a tenda era uma morada. A tenda era a habitação. Depois a coisa vai evoluindo, chegando ao ponto, imagine, de termos uma morada como um palácio. E já tivemos na história a morada dos religiosos como um templo. Então sai de uma tenda e chega-se a um templo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que templo pode ser destruído, e Jesus falou disso, que em 3 dias pode destruir. Um templo desse, um terremoto pode destruir. Agora, veja bem, 3 dias pode-se fazer muita coisa. E em um dia eu posso destruir a minha vida. Em uma escolha eu posso destruir a minha vida. E é por isso que o salmista, ele está dando uma declaração muito importante. Ele está dizendo o seguinte: olha, uma decisão que você fez, porque você fez uma convicta decisão, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nós moramos em vários lugares, mas o melhor lugar para morar é a presença de Deus. E esse salmo ele está nos recomendando, ele está nos orientando a não confiar em tendas, não confiar em palácio, não confiar no que eu tenho, no que eu posso pegar, apalpar, não confiar na cerca elétrica, não confiar no condomínio, não confiar na segurança, porque é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a minha vida, não adianta eu colocar nenhum sistema de segurança. Sabe por quê?
Porque as ardilosas artimanhas do inimigo, elas não são detectadas por radar, por sistema de segurança. Porque são coisas espirituais. O ataque do inimigo são ataques sorrateiros. São ataques que um palácio não vai conseguir deter, né? É um tipo de ataque que os meus esforços não vão conseguir. Então eu preciso habitar num lugar que tenha condições, que reúne condições de vencer esses ataques, eu diria que espirituais nas regiões celestiais da maldade. Então, por favor, guarde no seu coração que ser cristão não é fácil. Mas amar a Cristo, servir a Cristo e confiar em Cristo é fácil, porque é uma decisão no coração. Agora que nós vamos orar, queria que você jamais esquecesse, é um projeto de Deus para a sua vida. E você não pode se desesperar. Nesses dias que eu tenho vivido dias tão difíceis, dando assistência a pessoas da comunidade com coronavírus, gente, é um desespero que às vezes a minha alma se derrete em dor, um calor da dor. Mas uma cena me marcou muito, levando um pão para uma família, e eu aproveitei e falei, vou levar uma caixa de chocolate para a criança. E quando eu entreguei a caixa de chocolate para a criança, ela estava de máscara, ela levantou assim a sobrancelha e disse: Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Mas ela falou com tanta ênfase, o olhar dela foi tão profundo que, como flechas, entraram no meu olhar, como se aquelas flechas tivessem tocado no meu coração, dizendo: Tá vendo, filho? Assim como você leva uma caixa para adoçar a vida dessa criança, sou eu que adoço a sua vida. E marcou muito, tá bom? Nós vamos orar agora. Algumas pessoas fizeram pedidos lá no canal. Então eu quero orar por Marise Alves, pede oração pela vida sentimental. Ellen Souza, da cidade de Ilhéus, pela saúde e vida espiritual. Graça Nilza, de Feira de Santana, pela saúde. Desculpa se eu errar a pronúncia aqui.Elijone pede oração. Eliane Natasha, de Imperatriz. EElijone pede oração pela vida sentimental, espiritual, casamento, por Glauciane, por problema de depressão, enfim. Orar por essas pessoas. Pai, eu te entrego a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eles confiaram em nós. Eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado na vida deles. Portanto, eu apresento Marise, Ellen, Graça,Elijone, Eliane. Eu te apresento, ó Deus, a vida de cada um desses irmãos, Glauciane. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.